Desci a mesma rua. Há um buraco na calçada, eu caí. Estou perdido, indefeso, mas não foi culpa minha. Eu levei uma eternidade para conseguir sair de lá. Desci a mesma rua. Há um enorme buraco na calçada, eu havia me esquecido e caí. Não posso acreditar que isso ainda está no mesmo lugar. Não é culpa minha. E eu levei muito tempo para sair de lá. Desci a mesma rua. Há um enorme buraco na calçada. Eu vejo que está lá. Como eu estava habituado, caí. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. A culpa é minha. Imediatamente saí de lá. Desci a mesma rua. Há um enorme buraco na calçada. Voltei e desci pela outra rua. Esse conto tibetano, ele descreve a forma simples e repetitiva, o processo de tomada de consciência, responsabilização e mudança de padrão. Ele não fala de destino, azar, punição, mas de aprendizado da alma por meio da experiência. O buraco na calçada é o símbolo central. Padrões emocionais repetitivos, escolhas automáticas, relações tóxicas, vícios mentais, comportamentos autossabotadores, erros reiterados. A rua representa a vida cotidiana, o caminho habitual, aquilo que fazemos no piloto automático. Te convido a ficar comigo até o fim. Vamos refletir cada parágrafo e como podemos nos entender diante desse conto tão interessante. Aproveite para se inscrever no canal, já deixa o like, compartilhe o vídeo. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra. Primeira descida da rua. Eu caí, estou perdido, indefeso, mas não foi culpa minha. Levei uma eternidade para sair de lá. Aqui nós caímos no buraco. Não sabíamos da existência do buraco. Caímos sem entender o que foi que aconteceu. Nos sentimos injustiçados. Atribuímos os nossos sofrimentos a fatores externos. Fazemos isso por um estado de ignorância emocional, por falta de autoconhecimento, por falta de refletirmos sobre as coisas. Apenas vivemos um dia após o outro. É a famosa consciência de sono. Jesus já nos convidou a acordar. Ele disse: acorda tu que dormes. Esse convite é para a alma, ainda que não reconhece as suas próprias responsabilidades. Vive a vida dizendo que Deus castiga e pune. Dizemos que tivemos sorte ou azar. Acreditamos que estamos no lugar certo, na hora certa, ou o contrário. Então, a nossa vida é regida por sorte ou azar. Nada é responsabilidade nossa. Levaremos longo tempo para sair do buraco. Resistência ao aprendizado. O sofrimento é real, mas ainda não é compreendido. Deixe aqui nos comentários. Você já viveu alguma situação em que sofreu sem entender por que estava sofrendo? Segunda descida da rua. Eu havia me esquecido. Caí. Não é minha culpa. E eu levei muito tempo para sair de lá. Agora o buraco já foi vivenciado antes. Houve esquecimento ou negação. Ainda há recusa em assumir responsabilidade. Temos padrões emocionais repetitivos. Relações semelhantes, erros parecidos, são os gatilhos emocionais que, se não tivermos autoconhecimento, nunca perceberemos esses gatilhos.
Eles aparecem e nós simplesmente repetimos padrões, seja de erro ou de acerto. Tendemos a dizer, isso sempre acontece comigo. A experiência se repete porque a lição não foi integrada. A prova retorna não como castigo, mas como uma oportunidade educativa. A dor se repete porque a consciência ainda não despertou. Você percebe algum padrão que se repete na sua vida? Relacionamentos, conflitos, decisões? Comente aqui. A terceira descida da rua. Veja o que está lá. Como eu estava habituado, caí. Meus olhos estão abertos, eu sei onde estou, a culpa é minha, imediatamente saí de lá. Aqui ocorre algo decisivo. Nós vemos o buraco. Caímos por hábito, não por ignorância. Reconhecemos nossa responsabilidade. Saímos rapidamente. Aqui começa o nosso autoconhecimento real. Já sabemos o que nos machuca. Ainda repetimos, mas não perdemos mais tanto tempo. Nós, enquanto espírito, despertamos para a lei de causa e efeito. Entendemos que não somos vítimas, mas agentes. Com isso, o sofrimento diminui porque há lucidez. Ainda temos problemas, conflitos, mas já entendemos que tudo é passageiro. A consciência não impede a queda, mas reduz o tempo no sofrimento. Você já soube que algo ia dar errado e mesmo assim continuou? O que te fez repetir? Deixe seu comentário. Quarta descida da rua. Voltei e desci por outra rua. Aqui está a libertação. Não se trata mais de cair e sair. Trata-se de não repetir o caminho. Isso é quebra de padrão, mudança de escolhas, ambientes, relações. Não lutamos mais contra o buraco, mudamos o trajeto. Aqui o nosso livre-arbítrio é bem utilizado. A prova foi superada. A lição foi aprendida e incorporada ao caráter. Evoluir não é cair menos, é escolher diferente. Se você pudesse mudar um caminho hoje, qual seria? Escreva. Volte a esse vídeo daqui a um mês e veja se você ainda concorda com o que escreveu hoje. O conto ensina que sofrer não significa aprender automaticamente. A repetição da dor é um convite à consciência. Autoconhecimento precede a mudança, mas não a garante. Responsabilidade não é culpa, é poder de escolha. A verdadeira evolução ocorre quando mudamos o caminho, não apenas reagimos melhor à queda. Nesse conto, existe uma conexão entre saúde mental e espiritualidade. Na saúde mental, o conto fala de padrões, hábitos emocionais, escolhas automáticas. Na espiritualidade, fala de aprendizado da alma, provas, livre-arbítrio e evolução moral. O sofrimento só persiste enquanto a causa moral não é transformada. A pergunta não é mais por que isso acontece comigo. A pergunta agora é: por que eu continuo passando por essa rua? Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também esteja tentando sair do mesmo lugar. E se você quiser continuar essa reflexão, se inscreva no canal. Te espero em breve e até!